Então, bom dia a todos e a todas. Desde já, nós devemos manifestar e agradecer também a nossa gratidão, João e minha, a toda a coordenação do evento. Bem, como o nome da nossa comunicação sugere, nós procuramos abordar a relação entre Platão e São Boaventura, que então remonta à Idade Antiga com a Idade Média, Boaventura estando aí entre 1221 a 1274. No tocante, então, à teoria das ideias e ao sistema metafísico boaventuriano. Esse estudo, só a título de esclarecimento, faz parte de uma outra pesquisa da qual eu realizo com o meu orientador, professor Dr. Roberto Hofmeister Pir, professor e pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul e também do CNPq. Tendo em vista isso, a abordagem que nós vamos realizar aqui não está presente nos estudos efetivados diretamente nessa pesquisa do Roberto e eu, mas surgiu como uma forma possível de maior aprofundamento justamente nessa temática da metafísica de São Boaventura, relacionando-a com a teoria das ideias em Platão. Para isso, nós utilizamos a obra O Brevilóquio, o Itinerário da Mente para Deus, de Boaventura, o Banquete de Platão, além, claro, de outros comentadores. Assim como o meu colega João é pesquisador em Platão e mestre em Platão também, sugeri a ele para trazermos e fazermos juntos essa abordagem, e então estamos aqui apresentando para vocês a nossa investigação. Sem mais delongas, vamos à pesquisa. Acerca do pensamento de Platão, na sua obra O Banquete, onde o João procurou elucidar e trazer presente justamente o mundo das ideias e o mundo sensível, onde nós buscamos fazer a ponte relacional entre a teoria das ideias em Platão com a teoria metafísica de São Boaventura. Para termos em mente, inicialmente, então, essa teoria das ideias em Boaventura relacionada à teoria de Platão, nós temos que partir do pressuposto de São Boaventura ser um filósofo religioso franciscano do século XIII, como eu mencionei anteriormente, em torno de 1221 a 1274. E para isso nós temos que estipular a relação entre o saber filosófico com o saber do dado da revelação, o dado da fé, o dado da teologia. Partindo então da revelação e da revelare e da similitudes de Deus, a similitude nós devemos ter em mente que é o verbo de Deus criado desde a eternidade em um ato cognoscitivo de Deus Pai. Esse não será abordado aqui diretamente, porque, como eu falei, será matéria da outra pesquisa. Porém, nós temos que ter em mente justamente isso. Boaventura, ele parte do dado da revelação e tendo presente que a similitudes Dei é a presença do Verbo de Deus criado desde a eternidade por Deus Pai. A revelação, ou dado da fé, é, para Boaventura, o pressuposto básico para que haja o ordenamento da vontade humana, pois somente com a revelação é possível ao ser humano o auxílio da graça divina. A filosofia para Boaventura, sem a revelare, conduz o ser humano ao erro, pois, para ele, a razão humana é obscurecida pela mancha do pecado original. E aqui nós vemos claramente certa herança filosófica de Agostinho, mas também remontando toda a tradição cristã que nós tínhamos até então e nós temos atualmente, que influenciaram o pensamento de São Boaventura. Tendo dito isto, vale ressaltar que não é o conhecimento filosófico, tomado como sinônimo da razão, per se, que conduz o ser humano ao erro, mas sim a sua natureza originária, que tem uma vontade que ora se ordena ao bem e ora se ordena ao mal, levando o ser humano a incidir ao erro. Assim para o seráfico aqui é o doutor seráfico, que é então São Boaventura. Esse movimento da vontade gera o afastamento do ser humano do primeiro princípio criador de todas as coisas, segundo a tradição bíblica, que é Deus Pai. Junto, naturalmente, após a revelação do Filho pelo Novo Testamento, nós estipulamos a formação da Trindade. Então, a vontade gera o afastamento do ser humano desse primeiro princípio, pois a vontade fora, segundo São Boaventura, destinada a agir por ele, segundo ele e para ele. Nessa perspectiva, a filosofia seria, então, de uma origem divina e capaz de conduzir o ser humano ao seu primeiro princípio,
Porém, por conta do imperativo da vontade, a razão humana tende a errar. E para que seja possível, então, ultrapassar esse limite, é necessário haver a claridade do conhecimento pela iluminas de Deus, ou seja, pela iluminação divina. Aqui nós adentramos no conhecimento e na teoria da iluminação de Deus, que era muito presente, então, na Idade Média, partindo desde a definição agostiniana da iluminação, da teoria da iluminação divina. Descartes. Para Boaventura, nós temos, então, 3 teses fundamentais para nós entendermos o seu progresso do seu pensamento. A primeira premissa que Boaventura afirma é que a filosofia possui a finalidade de conduzir o ser humano ao conhecimento de Deus, tomando como matéria de análise o conhecimento teológico, ou seja, o dado da fé, para buscar o seu entendimento mais elevado possível. Assim, a teoria boaventuriana tem por fundamento, aqui adentramos na segunda premissa de Boaventura, a origem da alma como sendo criada para um dia contemplar a Deus. Isto é, chegamos então à terceira premissa boaventuriana, a causa primeira que cria todas as coisas é, também ao mesmo tempo, a causa final de todas elas. Ora, com a premissa número 1, a primeira, tem-se o meio para buscar a premissa número 2, e ao passo que na premissa 3 há a motivação e a finalidade da inferência. Atende-se, portanto, que para a possível relação que Boaventura faz com a doutrina das ideias em Platão, pois ao mesmo tempo que nós temos aqui a origem da alma como sendo criada para um dia contemplar a Deus, e também o conhecimento filosófico como sendo algo que conduz o ser humano à elevação da sua alma, nós temos a relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível, passando então por meio dos insígnias, dos vestígios de Deus, do Criador de todas as coisas, numa visão boaventuriana, para então adentrar ao mundo das ideias platônico, já numa visão platônica que após o João vai explicar com um pouco mais de clareza para nós. O doutor Seráfico formula 3 graus de elevação entre o primeiro princípio e as coisas criadas, a saber, vestígios, imagens e semelhança. Diferindo, portanto, do saber grego, que propõe a relação, no caso do filósofo Platão, entre o sensível e o inteligível, que ocorre em certos níveis por imitação, por participação, por comunhão e por presença. Dando prosseguimento, a crença no sumo bem é obtida por meio da fé. Porém, mesmo sendo crível este conhecimento, essa crença, ela é imperfeita e só alcança o seu grau máximo de perfeição através da iluminação de Deus. Essa relação com efeito é obtida quando o ser humano busca o primeiro princípio em um ato de liberdade, cabendo a Deus oferecer a sua graça e iluminação como dom a quem lhe prouver. Assim, a culpa é expulsa pelo dom de Deus e não pelo livre-arbítrio do sujeito, porém não sem o livre-arbítrio, pois a graça, gratuitamente dada, retira o livre-arbítrio do mal e move para o bem. E o ser humano, detentor do livre-arbítrio, aqui nós adentramos já na tradição agostiniana, recebe de Deus e cabe a ele, então, nessa relação, consentir ou dissentir da graça oferecida a ele por Deus. O pecado, como consequência da desordem atual da vontade, é ultrapassado primeiramente por iniciativa humanamente volitiva, quando influencia no uso reto da razão e do livre-arbítrio. O ser humano, ao se deparar com o limite imposto pela desordem volitiva, que lhe é algo natural, como nós vimos, pode recorrer ao seu Criador por livre vontade, para então transpor a sua limitação, constituindo-se como relação entre vontade humana e vontade de Deus. A partir disso, é possível fazer a seguinte inferência: a necessidade de relação entre a criatura e o Criador como forma de ascensão do ser humano a Deus, sendo que essa relação deve ser orientada pela liberdade e cooperação, isto é, a quem consente cabe receber a graça, e a quem recebe compete cooperar com a mesma para chegar finalmente à salvação. Por conseguinte,
O conhecimento acerca de Deus possui para Boaventura uma crença fundada na revelação, como nós vimos até o momento. E esse é o motivo preliminar que leva o sujeito a buscar certo aprofundamento gradual nas suas verdades cridas, tendo em seu horizonte o entendimento do que está na base de todas as coisas, que é a causa primeira, que para Boaventura então é a trindade criadora de todas as coisas. Por esse motivo, quanto mais o ser humano busca conhecer o mundo sensível, no tocante aos mistérios dos quais o universo está envolto, e procura perceber qual é o fundamento de tudo o que é criado, mais ele demonstra certa forma de amor, estabelecendo uma relação de proximidade com Deus, que é o seu amado. Afirmando então que o ser humano não procura mais o conhecimento pela razão, mas por amor, e esse amor é que faz com que a pessoa exerça determinado ato de fé. A filosofia vai entrar justamente nesse movimento que busca o amado por amor, pois quem crê quer ter razões de sua crença. O fazer filosófico nasce, portanto, da necessidade do coração que quer conhecer mais o objeto amado de sua fé. Para que haja, então, a contemplação visível, nós devemos adentrar nas vias de ascensão formulada por Boaventura. A contemplação possível dos mistérios de Deus pelo ser humano, nota-se que há no pensamento de Boaventura uma propositiva intercambial entre o sujeito, que é passível de adquirir conhecimento, e as realidades que ultrapassam o mundo sensível, a mesma relação platônica que depois nosso colega vai explicar entre mundo sensível e mundo inteligível. Desta forma, há novamente uma proximidade de relação com as dimensões platônicas, entre o sensível e o inteligível. Para isso, Boaventura procura, na teoria das ideias, que depois nosso amigo vai explicar, o fundamento da sua teoria dos exemplares. Essa teoria eu não irei entrar aos pormenores dela, mas a título de conhecimento nós iremos explicar nesse momento. Assim, Etienne Gilson utiliza a seguinte metáfora para demonstrar isso. A vida pode ser comparada a uma peregrinação direcionada a Deus, sendo que o mundo sensível é a estrada condutora do ser humano. As criaturas que são encontradas por essa estrada são signos que podem ser imbuídos de mistério. A fé, nas palavras de Gilson, auxiliada pela razão, decifrará sob características sempre diferentes, uma só palavra, um só chamado, sempre idêntico, que é Deus. Como é possível perceber, há uma certa analogia da vida como uma peregrinação a Deus e o mundo como uma estrada condutora com signos que devem ser desvelados à luz da fé e da razão, entre aquela relação entre a fide e et ratio. Isso porque, como eu falei anteriormente, a filosofia tem a finalidade de conduzir o ser humano à contemplação de Deus. E isso só lhe será possível pela sua submissão à iluminação divina. Então, a propositiva mencionada demonstra que o conhecimento ocorre na estrada onde contém signos e a fé, por auxílio da razão, decodifica o sinal do grande exemplar por trás dos exemplares, que Boaventura denomina ser Deus. É pelo intermédio da realidade sensível que o ser humano tem acesso ao mistério da verdade eterna e imutável, que ultrapassa o nosso mundo sensível. Assim como em Platão encontra-se a ascensão ao mundo das ideias, partindo do mundo sensível, em Boaventura há a possibilidade do ser humano ascender ao conhecimento de Deus pelos vestígios presentes na realidade física. Naturalmente, a forma como um e outro concebe essa ascensão ocorre de maneira distinta, dado que o seráfico recorre à indispensável revelare de Deus para explicar o modo em que o ser humano poderá contemplar o primeiro princípio criador de todas as coisas. Então, o João, se puder agora entrar, não sei se o seu áudio já está funcionando. Ela realmente tem um caráter absoluto em Platão. Qualquer estudo, mínimo que seja em filosofia e que se debruce sobre Platão, necessariamente precisa estar vinculado com o conceito de ideia dele, que é a base primordial para todas as outras áreas que ele se debruça.
Platão é um pensador antigo, da Grécia Antiga, e que, com isso, ele coloca todo o seu corpus dentro dessa teoria. A teoria das ideias ela está vinculada exatamente com essa questão que agora a gente coloca como fundamento de todas as outras questões que ele trará. Né? O Reale ele propõe de forma muito clara que a gente pode caracterizar as ideias platônicas, pelo menos por algumas características principais. Teria a característica de inteligibilidade, né, algo que está ligado ao inteligível, ao mundo perfeito, a incorporeidade, a ideia não pode ter caráter de corpóreo, porque senão seria imperfeito, teria então caráter de ser em seu sentido pleno, o mais perfeito, a essência de uma coisa, um caráter de imutabilidade. Não é possível haver na ideia no conceito de ideia algo que fosse mutável, que pudesse mudar ao longo do tempo, de perseidade, ou seja, de ser em si, né, e por si mesmo, e o caráter de unidade. Né? Então, essas seriam as características bem acentuadas por Reale, que ele propõe quando se pensa nas teorias das ideias em Platão. Mais que isso, pensar sobre as ideias de Platão de fato, se debruçar sobre sua crítica a dois pensadores antigos, como Heráclito e como também os sofistas. Heráclito, a seu turno, por realmente pensar no movimento e no fluxo contínuo. Platão não vai conceber isso na ideia, é impossível para ele a ideia ter esse movimento, e também os sofistas, quando reduzia a subjetividade, a realidade e a ação de cada homem. Então, a ideia não pode ser subjetiva a cada um. Então, a gente percebe essa crítica de Platão. Depois é possível identificar essa questão de realidades. A ideia ela é composta de duas realidades, de duas dimensões. Uma dimensão, a gente vai perceber, uma carência, a gente perceber que no corpus platônicos há uma carência física, uma carência não física, e a ideia seria essa dimensão metafísica, né, essa realidade que está para além do físico, que é o próprio inteligível, né, e que essa dimensão, a dimensão entre físico e não físico, em Platão nós vamos ter, como já foi colocado na primeira parte, uma relação de intimidade, de participação, de comunhão e de presença. Então, isso tudo a gente vai perceber. E como uma última consideração, ainda nesse tempo que me resta, é importante salientar que a ideia é o modelo eterno, é um modelo imutável, é o paradigma, a coisa sensível, que a coisa sensível imita de maneira mais ou menos semelhante. Né? As cópias não têm a perfeição dos originais, mas delas derivam, fazendo assimilar que, em Platão, há uma imanência quando se trata da transcendência das ideias, em graus ascensionais. E para dar um exemplo sobre esse grau ascensional, eu poderia trazer, por exemplo, a República, que traz de forma muito clara nesse diálogo, mas eu vou trazer o Banquete. O Banquete é um texto em que, no momento em que Sócrates fala, dando exemplo sobre o discurso que Diotimas tinha passado para ele, ele mostra que, realmente, quando está ali falando do belo e de Eros, há uma semelhança com as características de ideia. E aí a gente vai perceber que no Banquete é posto como se dá o processo de ascensão desde o sensível até o inteligível, por meio da escala Mores, que é proposto naquele diálogo. Usando Eros como exemplos para se chegar ao mais alto grau do conhecimento, Diotima elucida como se deve alcançar a contemplação das ideias. E, de forma bem rápida, nós vamos conseguir identificar que parte primeiro do aspecto físico, e aí, por ele amar esse aspecto físico, ele começa, então, a discursar acerca desse físico, fazendo um intercâmbio entre corpo e discurso, algo profundamente racional. A segunda sese, ou o segundo grau, seria sair de um único corpo e chegar a um outro corpo, né, que seria a questão de que não ama um corpo em particular, mas ama o geral, o todo, uma ideia corporal universal. O terceiro passo, nós teríamos, então, o desejar da ideia, que já existiria nesses vários corpos, formulando discursos sobre essa ideia.
O quarto passo, o penúltimo passo, seria a questão de louvar as obras próprias da ideia, como instituição, as leis, as artes, as normas, a sabedoria e as ciências, e, finalmente, chegaria ao seu apogeu contemplando a ideia em sua unidade na multiplicidade. Não como apresentada ou imitada no sensível, mas em seu estado incondicional, imutável, eterno, tal como a ideia é. Então, a gente percebe que, da mesma forma que Boaventura faz, Platão já tinha feito, quando ele tratava sobre essa linha de ascensão, esse processo de uma escala até chegar à ideia perfeita. Então, ideia em Platão e trindade em Boaventura, elas têm uma proximidade e essa relação que este estudo pretende fazer. Quero agradecer a todos e a todas pela paciência, realmente. Eu estou em trabalho aqui, eu tive que parar para realmente fazer essa apresentação e a internet não colaborou. Mas, de toda forma, agradeço a atenção de todos e todas. Da minha parte também agradecido, viu? Muito obrigada, Wellington. Muito obrigada, João.